Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero nessa noite falar sobre o tema Deus te dará uma vitória gloriosa. Você pode receber isso? É profético. Diga ao irmão que está ao seu lado assim: Deus te dará uma vitória gloriosa. Aleluia. 1 Samuel capítulo 17, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam em um monte de um lado, e os israelitas estavam em um monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre seus ombros, e hastes da sua lança era como eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, e parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem, que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, acamparam-se e temeram muito. Pai, hoje é o dia da nossa vitória. Nós tomamos isto por posse. Cremos em um Deus que pode quebrar os arguilhões. Cremos em um Deus que pode quebrar todas as afrontas de Satanás. Não podemos, ó Deus, aceitar ser pisoteado por Satanás. Não podemos, ó Deus, aceitar ser enganados, humilhados. Não podemos, ó Deus, viver uma vida acuados como ratos, acuados, ó Deus, como um bicho que foge do seu caçador. Pai, o Senhor nos deste vestes de glória, Tu nos deste armaduras de vencedores. Por isso nos faz entender a Tua boa, perfeita vontade. Nos cobre com o Teu manto, com o Teu sangue. Nos leva a um caminho de justiça, a um caminho de vitória. E que Teu Espírito Santo nesta noite fale de uma forma muito especial ao nosso coração. Porque eu sei que o Senhor já falou aqui de muitas maneiras. Agora fala de uma forma muito especial através da Tua palavra. Eu te peço, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração. Eu quero nesta noite liberar dentro da sua alma um grito de vitória. Um grito de vitória. Eu quero declarar dentro da sua alma uma palavra de restauração, uma palavra de vida, de um Deus que pode mudar as estruturas, de um Deus que pode mudar as bases da sua mente, do teu coração, pode arrancar todo o medo, todo o pavor,
toda incerteza que está caminhando dentro de você. Eu quebro isso agora. Eu quebro dentro de você todo o mal, toda incerteza, e declaro uma vida, declaro ousadia, declaro valentia, declaro vitória, declaro conquista, declaro uma alma cheia de conquista, cheia de realizações. Eu declaro que os sonhos de Deus, as visões de Deus sejam acesas no teu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o povo de Israel, o exército de Israel, eles vinham de uma caminhada de vitória. Saul assume o reinado, é o primeiro rei de Israel, e Deus começa a dar a ele vitórias. Isso vai marcando o reinado de Saul. O Saul começou a ser marcado por vitórias. Mas Saul, ele comete um erro que muitas vezes nós cometemos. Sabe, você já viu aquela pessoa que está com a vida toda arruinada, fracassada, e aí de repente ele é abençoado e as coisas começam a mudarem, ele começa a ganhar um dinheirinho, começa a ganhar um emprego, ele vai ficando vaidoso, ele começa a julgar as coisas, a se tornar intolerante, impaciente, ele começa a questionar às vezes as coisas de Deus, da casa de Deus, do agir de Deus, começa a não ter paciência às vezes com a mensagem, com a palavra, com o louvor, ele já não tem nem mais tempo às vezes nem de vir à igreja, e às vezes alguns vão se tornando tão arrogantes, que querem decidir o que vai se fazer, na igreja, nas coisas de Deus, ele quer mandar em tudo, ele vai se perdendo. Foi o que aconteceu com Saul. Saul, ele começou a ganhar, a ser vencedor, mas aí ele começou a ir deixando de lado o profético, o espiritual. Ele começou a ver as coisas de uma forma muito humanizada, no sentido de agir dentro das suas forças. E ele entregou o seu coração não mais ao Deus Todo-Poderoso. O seu coração agora confiava mais na sua força, na sua espada, no seu exército, na reunião dos seus militares, dos seus guerreiros, do que no próprio Deus. Ele começou a acreditar muito mais no que ele podia fazer. Nos capítulos anteriores, nós vamos ver Samuel brigando com ele por conta disso, porque ele percebe que Samuel está demorando de chegar, ele quer fazer um altar ao Senhor, e Samuel demora, e ele decide fazer, e ele faz o altar, e ele mesmo queima o sacrifício, e traz um rei que não era para trazer. Ele começa a querer a ficar mais perto das pessoas e menos perto de Deus. Às vezes as pessoas cometem esses dois erros. Tem pessoas que querem ficar mais perto de Deus e esquecem das pessoas. E às vezes tratam até as pessoas com desprezo. Deus, ele manda a gente ser equilibrado. O nosso símbolo é a cruz. Quando você quiser entender sobre relacionamentos, você tem que olhar para a cruz. A cruz, ela te dá a dimensão de como deve ser o relacionamento de um cristão. Ele deve ter essa posição. Ele deve ter braços abertos para abraçar, mas ele nunca pode esquecer o altar, o que vem do alto, o que é celeste. Então ele tem que ter o equilíbrio, e isso se encontra aqui. A cruz se encontra no meio, no coração, no equilíbrio, na alma do homem. Então o homem de Deus deve ter a alma equilibrada. Ele deve ser apaixonado por Deus, mas também ele deve tratar as pessoas com amor, com respeito. Ele deve ser equilibrado. Ele deve acreditar na força do homem, mas ele deve acreditar na força de Deus. Saul estava crendo profundamente na força do homem. E aí ele parte agora para essa guerra. Era uma guerra importante. Vencer os filisteus significava
demarcar os territórios de Israel de uma forma definitiva, sabe, partir agora para um tempo de paz, para que ele pudesse governar com a cabeça mais tranquila. Então ele vai para a guerra, e quando ele chega lá no vale, e ele se acampa no monte, as batalhas geralmente eram feitas nos vales, nos campos. Então um exército se posiciona em um lado, o outro exército se posiciona no outro, e aí vem uma grande surpresa. Surge no exército dos filisteus um homem que tinha quase 3 metros de altura. Alguns vão dizer que era 3,15 metros de altura. Super forte, com armadura gigantesca, um homem de guerra. E ele começa agora a desafiar o exército de Israel, dizendo: vem para a guerra, vem para a batalha. E se um homem só quiser lutar comigo, a gente acaba aqui toda a guerra. Quem me vencer, ganhou tudo, leva tudo, né? E aí, esse gigante, ele começa a afrontar o exército de Israel. A Bíblia diz que ele vai de manhã, ele vai de noite, vai de manhã e vai de noite. Você já viu quando você está vivendo uma situação de vulnerabilidade? Geralmente, quem te persegue, geralmente a coisa que está te oprimindo, sempre trabalha nessa estratégia. Eu não sei quantos irmãos aqui já deveram a essas financiadoras da vida. Não levante a mão. Mas vocês observam que eles ligam de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite. As ligações são geralmente feitas assim, estrategicamente, pela manhã e pela noite, exatamente para você acordar lembrando da sua dívida, e para você não dormir lembrando da sua dívida. É estratégico. A neurociência, ela prova isso. Se eu de manhã te digo algo e repito a mesma coisa à noite, então, e se essa coisa é algo que me machuca, então ela vai ter um poder muito forte sobre a minha vida. Satanás sabe disso. Satanás entende de psicologia humana. Então aquele monstro, né, aquele homem, ele ia de manhã, e ele dizia: vocês são covardes, vocês são medrosos, vocês não são capazes de lutar comigo. E a Bíblia diz que o medo toma conta de Israel. E ele ia de noite, e ele falava as mesmas coisas. E cada vez que aquele homem passava no vale, vestido com aquelas armaduras, com aquelas armas de guerra, então o exército de Israel cada vez mais se acovardava e não tinha coragem de descer para a guerra. Ninguém tinha coragem de descer para a guerra. O próprio rei, que era o vencedor, que era o homem que tinha na mão, sabe, a palavra de vitória, a força, era quem marchava na frente do exército, recua e vai ficar lá dentro da sua tenda, escondido. Ele nem sai. O rei fica lá guardado dentro da tenda, porque ele não quer, sabe, passar pelo vexame de que ele é um covarde, de que ele está com medo. Então ele se guarda, ele protege a sua imagem de rei e não sai. Ele não vai até o campo de batalha, ele fica na tenda, porque ele entende. E aí Saul vai ver que a força dele, a força humana, não adiantava para nada. A força humana não adiantava para nada. Jesus vai nos dizer algo assim, dizendo assim: olha, vocês precisam confiar mais em mim, confiar mais em Deus, porque vocês ficam às vezes tão ansiosos, preocupados, vocês não são capazes de acrescentar um palmo, sabe, no crescimento. Vocês não são capazes de fazer coisas menores. Por que vocês ficam tão ansiosos, tão preocupados? Vocês precisam confiar mais em mim, vocês precisam confiar mais em Deus. Sabe, olhe para os lírios do campo, olhe para as aves dos céus. Elas não semeiam, elas estão lá, elas têm o que comer todos os dias. Elas não passam fome. Meu Pai protege, meu Pai guarda elas. E será que o meu Pai não é capaz de guardar vocês? Jesus estava nos dizendo: olha, é preciso você olhar para os céus.
E quando nós estamos em situações vulneráveis, nós olhamos às vezes muito pouco para o céu. Aquele exército, ele olhava muito para o vale. Eu acho que o olho deles estava voltado para o vale. Interessante é que o salmista, o Davi vai dizer assim: eu olhei para os montes, de onde me virá o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Hebreus vai dizer: olhai para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Colossenses vai dizer: olhai para cima, de onde vem a provisão, de onde vem o Senhor, de onde vem as bênçãos. Toda boa dádiva vem dos céus, todo favor vem dos céus. Então, se a gente quer ter uma vida de vitória, a gente precisa mudar o nosso olhar. Mudar o nosso olhar. Sabe, tapar os ouvidos para o que o gigante anda falando. O gigante da sua vida financeira, o gigante da sua saúde, o gigante do seu casamento, o gigante que não deixa você, às vezes, conquistar, terminar essa casa, sabe, entrar no projeto, esse gigante que trancou as portas do seu emprego, esse gigante que tem te ameaçado tanto. Eu não sei qual é o gigante, ou quais são os gigantes, porque Davi não derrota um gigante só, mas eu não sei quantos eles são. Eu só sei que está na hora de você olhar para cima. Está na hora de você clamar, olhar para os céus e dizer: eu sei de onde me vem o socorro. Diga comigo assim: eu sei de onde me vem o socorro. Aleluia. Então, como é que essa vitória gloriosa, ela vai se tornar uma verdade na vida de Israel? E eu quero te mostrar algumas coisas aqui. A primeira coisa que você precisa aprender é vencer o medo. Você precisa tirar de dentro de você o espírito de medo. O espírito de medo que controla a sua vida. O espírito de medo que rege a sua vida. Quando você é controlado por esse espírito, você tem uma vida medíocre. Você tem sonhos, tem projetos, mas você não realiza nada. Observe que tudo que você conquistou na vida, de certa forma, por menor que fosse, em algum momento você teve que romper com o medo. Você teve que romper. Porque se você deixar, ele te paralisa. Ele não deixa você avançar. Então, quando Israel vai à guerra, Israel é paralisado, um exército inteiro é paralisado por conta do medo. O medo paralisou um exército, o medo paralisou uma nação. Essa é a estratégia, uma das estratégias usadas até hoje. Quando um país quer entrar na guerra com outro, nós estamos vendo aí a Rússia, a Ucrânia, ameaças de guerra. Aí o que você mais tem são palavras de medo, palavras de ameaça. Porque antes de você vencer a guerra, você vence o que está dentro. Você vence a vontade de viver, a vontade de vencer. A pessoa começa a acreditar que é uma derrotada. Então o exército de Israel, ele estava dominado pelo medo, pela opressão contínua, repetida. Sabe, talvez você esteja vivendo isso, uma opressão contínua, repetida na sua vida, na sua história. E isso é tão repetido e tão contínuo que você nem acredita, você nem ora mais para se livrar, você nem ora mais, porque você já está se adaptando a isso, você já está se deixando dominar por essas coisas. Eu fico pensando no cego Bartimeu. Eu fico pensando naquele homem, porque a Bíblia diz que ele ficava lá na estrada de Jericó pedindo esmola, e ele não era um homem conformado com a cegueira, ele não era conformado em ser cego. A história nos diz bem quando foi que ele ficou cego. Se ele ficou cego depois de grande, alguns historiadores vão dizer que foi o exército de Roma que o cegou. A Bíblia não fala isso, a Bíblia diz que ele era cego e que ele ficava na estrada pedindo
ajuda. Mas quando ele vê Jesus, o filho de Davi, ele luta de novo, ele levanta contra a sua cegueira. Eu acho que aquele homem nunca se conformou em ser cego, nunca. Eu fico pensando na mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela tinha 12 anos, doente. Ela nunca se conformou em ser uma mulher doente. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que podia com os médicos. Eu quero que a gente faça uma conta rápida aqui. Se Jesus morre aos 33 anos e essa mulher sofria 12 anos, então diminua aí. 33 menos 12, quanto é que fica? Conta rápido. Cadê o pessoal da matemática? Eu perdi as contas aqui agora. Então seriam 27, é isso? 20? 21. Então, quando ela começou a ficar doente, preste atenção a isso. Isso se ela encontrou Jesus no último ano, lá do ministério dele. Se ela encontrou ele antes, então, antes dos 21 anos da sua doença, né? Antes dos 21 anos de Jesus, ela já estava doente. E ela veio gastando. Mas o que eu acho lindo é que ela nunca se conformou com aquela doença. Ela nunca se entregou àquela doença. E quando ela sabe que Jesus era capaz de curar, o que foi que ela fez? Ela foi correndo atrás dele. E ela disse: se eu somente tocar nele, eu vou ficar curado. Jesus não foi, ela não procurou Jesus antes, porque ela não quis. Ela não procurou Jesus antes, porque Jesus não existia. Jesus, de fato, ainda não tinha começado o ministério. Jesus só vai começar aos 30 anos. Quando ela soube, ela disse: eu vou atrás dele e ele vai me curar. Então, ela não se paralisou. Ela poderia ter se conformado com a miséria, com a dor, sabe? E o exército de Israel estava ali, sendo oprimido, de manhã e de noite, e de manhã e de noite, e o medo tomando conta deles, e eles acreditavam na derrota, acreditavam no fracasso, acreditavam no medo. Nós precisamos mudar a nossa crença. Precisamos parar de acreditar tanto no fracasso, parar de acreditar tanto na derrota. Eu falo isso aos irmãos com muita autoridade, porque eu era assim. Quando eu ia fazer algo, eu pensava em tantas possibilidades de não dar certo. Eu pensava muito mais em como não daria certo do que como daria certo. Então era muito difícil para mim, às vezes, tomar um passo, dar uma caminhada, porque eu era tomado por esse espírito paralisante, esse espírito que diz: todo dia você está vendo aí, olha para o gigante, olha para o gigante, olha para o gigante, olha para o gigante, olha para a inflação, olha para a política, olha para a sociedade, olha para essa casa, olha para essa família, olha. E você está sempre paralisado. Eu acho interessante que quando Elias chega na casa da viúva, e ela diz a ele: acabou tudo, eu vou fazer minha última refeição, é a refeição da morte. Eu vou comer esse bolo e vou ficar ali quieta e vou esperar a morte chegar. Eu e meu filho já desistimos de tudo. O profeta olha para ela e diz: não tenha medo, traga primeiro para mim. Buscar primeiro o reino de Deus. Traz primeiro para mim. Eu fico pensando, se hoje saísse uma notícia dessa no jornal, se caísse na internet nos dias de hoje: pastor chega na casa da irmã que não tinha nada para comer e pede comida para ele. Fico pensando como é que seria a reação hoje. Fico pensando. Eu me lembro que teve um escândalo terrível em uma igreja lá em Salvador, porque uma irmã, uma senhora desesperada, o filho morreu, e ela pegou a criança correndo e levou para dentro da igreja. Aí botaram no jornal dizendo que a criança tinha morrido dentro da igreja.
Mas ela foi lá para o pastor orar para ressuscitar a criança dela. Se ressuscitou, eu não sei. Eu só sei que fizeram uma confusão com ele muito grande. Mas entenda isso. O profeta diz a ela: não tenha medo. Porque Davi vence o gigante? Porque Davi, ele não se deixou levar pelo medo. Ele disse: olha, eu tenho história de vitórias. Eu quero dizer a vocês que vocês têm história de vitórias. Todo mundo que está aqui tem história de vitórias. Eu não conheço um crente, por pior que ele seja, que ele não tenha uma história de vitória. Não conheço um. Até aquele irmão assim que você considera mais fraquinho, ele tem uma história de vitória. Ele disse: eu tenho história de vitória, eu matei urso, matei leão. Deus sempre esteve comigo. A crença de Davi não era crença no medo. Davi tinha certo, por certo, de que Deus era com ele. Diga a teu irmão assim: tenha certo, mais do que certo, que Deus é com você. Levanta a tua mão e diga assim: Deus é comigo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A segunda coisa que nos garante a vitória aqui é que Deus levanta alguém para lutar. Diga assim: Deus vai levantar alguém para lutar. Necessariamente esse alguém não precisa ser você. Você pode entender isso? Diga assim: eu posso comer caviar sem ter que enfrentar nada. Diga isso aí. Diga assim: eu posso comer caviar sem ter que lutar por nada. Observem isso que eu quero que vocês entendam aqui. Quantas pessoas foram abençoadas? Quantas pessoas saíram daquela batalha vitoriosas? Quantas? Davi foi o único que lutou, mas a vitória foi do exército de Israel, a vitória foi do rei, a vitória foi da nação inteira. Eu quero que você compreenda isso, porque eu preciso que você compreenda o paralelo entre a figura de Davi e a figura de Jesus. Um só foi para a batalha, mas todos saíram vitoriosos. Você está me entendendo? Um só foi para a batalha. Às vezes a gente fica muito com esse sentimento de que eu preciso ir para a batalha. Mas se você tem um guerreiro que pode destruir o gigante e te garante a vitória, então confie no seu guerreiro. Diga ao teu irmão assim: confie no seu guerreiro. Aleluia. Você já viu quando uma pessoa vai ser operada? Ela chega no médico, aí o médico tira toda a roupa dela, coloca ela em uma maca, veste aquela roupa de hospital, aquela roupa feia, bota ela em uma maca, aí leva ela lá para uma sala, aí vem um outro médico, aplica nela uma injeção, e aí a pessoa dorme. Aí acabou. A sua vida agora está na mão da equipe de saúde. Você não pode fazer nada. Você nem vê o que eles estão fazendo. Aí eles abrem você, tiram o que tem que tirar, bota o que tem que botar, corta o que tem que cortar, costura o que tem que costurar. Depois te acorda e diz: tudo bem. E você vai para casa. Com 15 dias está você aí andando, correndo, e pronto. Quem lutou por você? O seu corpo foi um instrumento, mas quem lutou? O médico. O médico que foi lá. Mas isso não é só na saúde, isso é nas finanças, isso é na sua vida social, isso é no seu casamento, isso é em todas as coisas que você precisa enfrentar. Tem um guerreiro, diga assim: tem um guerreiro que é poderoso para lutar por mim e vencer todas as batalhas.
Por isso a palavra vai nos dizer que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. O texto que Deus nos deu para esse ano, lá em Isaías 63, veja o que diz no verso 3. O Senhor responde, aqui é Jesus respondendo: eu pisei as nações como quem pisa uvas no tanque, e não havia ninguém para ajudar. Na minha ira, no meu furor, eu pisei e esmaguei as nações. O seu sangue manchou a minha roupa, que ficou tingida de vermelho. O que Jesus está dizendo? Não importa o tamanho da guerra, o tamanho da luta, a quantidade de gente, o tamanho do problema, eu sozinho posso entrar na guerra. Não achei ninguém, não precisa você vir não, pode deixar que eu vou. Você já viu, é bom, casa que tem muitos filhos, tem essa coisa assim, né? O menor vai lá, arruma a briga, e aí chega em casa chorando. Aí o que foi? Foi fulano que me bateu. Aí a mãe diz, vai lá. Aí você que é mais velho, vai lá resolver o problema. Eu me lembro que muitas vezes eu tive que resolver os problemas do meu irmão menor. Quando a gente não aguentava, os dois corriam juntos. Então você tem um irmão mais velho, você tem um amigo, você tem um irmão, você tem um amigo, você tem um Senhor, você tem um Deus Todo-Poderoso, você tem um general de guerra que está dizendo, eu vou na batalha. Davi diz, e o interessante é que Davi é a figura, como diz a nossa bispa, do improvável. Assim como Jesus é a figura do improvável. Sabe, aquele homem de aparência franzina, aquele homem de aparência meiga, que parece que não consegue vencer a guerra. Às vezes nós achamos que Jesus é assim, porque a gente olha para Jesus e a gente vê a imagem de um homem manso, de um cordeiro, sabe, daquela pessoa amável. Mas eu vou te dizer que o mesmo cordeiro, ele é poderoso para se transformar em leão. Então ele é o cordeiro, mas também ele é o leão. Então quando você chegar até ele, ele pode chegar até você como cordeiro, ou ele pode chegar para você como um leão. Você que vai escolher. Então se alguém se levanta contra você, está mexendo com o leão. Porque ele disse, ninguém mexe com o meu povo. Aqueles que estão em mim, aqueles que me foi dado, ninguém mexe com eles. Eu os protegerei, eu os guardarei, eu tomarei conta deles. E eu os apresentarei diante do meu Pai. Tem um leão. Davi parecia um cordeiro. Ele disse, posso parecer para você, Saul, um cordeiro, mas me coloca de frente daquele gigante, que tu vai ver se eu não me transformo em um gigante maior do que ele. As minhas armas não são as mesmas dele. Eu quero que você entenda que as armas de Jesus não são as suas mesmas armas. O problema é que a gente quer pensar Jesus com a mente humana. A Bíblia diz, as nossas armas não são carnais, são as armas espirituais em Cristo Jesus. As armas de Jesus é diferente, mas dá certo. O resultado é sempre positivo, é sempre vitorioso. O gigante disse, Davi, que arma é essa, rapaz? Que arma é essa? Você está debochando de mim? Por acaso eu sou um cachorro? Para você vir para cima de mim com um pedaço de pau e uma funda? Isso lá é arma de guerra? Davi disse, pode vir, porque eu não vou contra você. Com as minhas armas de verdade não são essas. As minhas armas são essas. As minhas armas são espirituais. E você vai aprender a respeitar o Deus dos céus e da terra. A sua arma, meu irmão, não é o seu contra-cheque. A sua arma não é a sua força física. A sua arma não é o seu curso universitário. Não é o seu doutorado, não é o seu mestrado. A sua arma não é essa casa que você tem. A sua arma não é o seu carro. A sua arma poderosa está em Cristo Jesus. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que vence todas as batalhas, aquele que é capaz de mudar o que parece imutável, que é capaz de vencer o que parece invencível, que é capaz de fazer o que ninguém faz. Ele, o leão da tribo de Judá. É Ele que está com você.
o Senhor dos exércitos. Ele disse: eu vou estar com vocês. Deixa vir o gigante. Então, esse homem, ele luta por uma nação. E você é uma nação. Cada um de nós aqui representamos uma nação, uma descendência. Aleluia. E Deus, Ele luta por você. Você é grande, você é um rei. Diga para o teu irmão assim: você é um rei. Você é um rei. Diga de novo a ele: você é um rei. Você é uma rainha. A Bíblia diz isso de você. Então, você já viu rei sem exército? Você já viu rei sem súdito? Você já viu rei sem generais de guerra? Então você tem anjos. Você tem o próprio Senhor que vai lutar para proteger você. Diga: eu tenho um rei, eu sou um rei. E tenho um Senhor poderoso que luta por mim. Você tem uma aliança com o reino. A tua aliança é aliança de reino. É aliança de sangue. Aliança de sangue. Oh, aleluia. E a última coisa, para que eu encerre. Aleluia. Deus, Ele dá a batalha. E quem vai lutar por ela? Se tem a batalha, tem o guerreiro. Se a batalha aparecer, Deus já liberou os guerreiros. Para cada batalha, tem um guerreiro. O exército de Israel olhou para as suas fileiras. O rei saiu da sua tenda e olhou para as suas fileiras. E disse no seu coração: não tem guerreiro. Quantas manhãs você está levantando e dizendo isso? Quantas noites você está dormindo e dizendo isso? Não tem quem lute por mim. Eu me lembro que muitas vezes eu chorei. Eu acordava de manhã e dizia: não tem quem lute comigo. Não tem quem lute por mim. E às vezes à noite eu dizia: não tem quem lute por mim. Eu estou só. A pior coisa na vida de um ser humano é ele se sentir só, desprotegido. Talvez você esteja se sentindo assim em algumas situações na sua vida. Então, quando a gente fala de vitória gloriosa, é difícil para você acreditar. Como é que eu vou acreditar em vitória gloriosa se eu não vejo nada? Se eu não vejo ninguém que possa lutar a minha luta? Ou quando nada me dá uma mão, estender uma mão, ou até mesmo dar um tapa no ombro e dizer: vai, vai. Saul não via ninguém. O rei não via ninguém. O exército, um olhava para o outro e dizia: eu não. Não tinha guerreiro. Não tinha guerreiro. Sabe, nesse momento que nós estamos vivendo, a sensação que as pessoas estão tendo é essa: de não tem guerreiro. Não tem guerreiro. Não tem quem lute a nossa luta. Não tem ninguém que consiga vencer esse vírus. Não tem ninguém que consiga mudar o quadro financeiro. Não tem guerreiro. Onde estão os guerreiros? Onde estão os guerreiros? E aí Saul ouve um muxixo lá no meio do exército, dizendo: tem um garoto aí. Tem um garoto aí dizendo que ele é o guerreiro, que ele vai acabar com isso tudo. E aí Saul diz: chama aí esse menino, chama. Quando Saul vê Davi, ele diz: mas você é muito moço. Mas Davi disse: eu sou moço, mas eu sou um guerreiro. Eu sou o guerreiro que você precisa. É só você crer. E aí Saul não tinha escolha, porque ele não tinha guerreiro. Ele tinha que acreditar em Davi. Ele tinha que acreditar naquele guerreiro que se apresentou, mesmo parecendo ser um guerreiro
improvável. Talvez você esteja olhando e pensando, não tem guerreiro. Talvez você esteja olhando para você e dizendo, eu não sou o guerreiro suficiente para vencer essa guerra. Eu não sou o bastante para vencer essa guerra. Mas nesta noite, assim como Davi se apresentou a Saul, sabe aquela imagem que parecia de longe, aquela coisa que não parecia algo sólido? Jesus está aparecendo para você hoje, de uma forma bem leve, bem tranquila, assim como eu estou falando agora. E Ele está dizendo, o guerreiro que você precisa está aqui. Eu estou me apresentando a você. Eu estou me apresentando a você hoje como seu guerreiro, para vencer a sua guerra, para vencer a sua batalha, para te tomar pela mão, para derrubar esse gigante, cortar a cabeça dele e fazer de você mais do que vencedor, e entregar na tua mão a vitória gloriosa. Então eu quero declarar nesta noite que você tem um guerreiro, e o nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, mais poderoso do que Davi, é o seu guerreiro. E está dizendo, olha, eu estou aqui para dar vitória a você, a sua casa, a sua família, a sua nação. Eu estou aqui. Rei, eu estou aqui. Jesus está se apresentando a você agora e está dizendo, Rei, eu estou aqui para lutar a sua guerra. Eu me apresento como seu guerreiro, como seu general, para lutar a sua guerra. Eu quero te dizer que essa batalha, essa guerra que você está enfrentando, tem um guerreiro, e o nome dele se chama Jesus Cristo. O guerreiro de Saul foi Davi, mas o nosso guerreiro é Jesus. Davi não conheceu derrota, Jesus também nunca conheceu derrota. E ele nos diz, em mim, em Cristo, somos mais do que vencedores. Você pode receber isso? Se coloca de pé.